Bom, vamos lá então entender um assunto importante para a gente da nossa cidadania. Contra o crime. Também ficou conhecida como pacote anticrime e tal e tal. Um dos pontos é o chamado juiz de garantias. Nós pedimos gentilmente ao doutor Clever, hoje nós temos a fase de inquérito. Mas uma instrução que não é uma instrução do processo, é uma instrução do juiz de garantias, que já existiu em alguns países da Europa, e aí em outros ainda existe. Eu trago o exemplo aqui da Holanda, da Itália, pela coleta das provas na fase de inquérito. E esse ilícita, não de maneira ilícita. Esse é o papel do juiz das garantias. Tema. Por quê? Olha, nós teremos dois juízes. Um juiz de garantias e outro juiz de instrução. Esse juiz de instrução e julgamento, ele vai atuar quando? Ele vai atuar a partir da denúncia, do recebimento da denúncia ou da queixa-crime, deixando para trás o juiz de garantias. Nós temos uma experiência em São Paulo, por exemplo, no DIPO, um departamento onde se concentram todos os inquéritos policiais e as medidas de coleta de prova de maneira urgente, interceptação telefônica, busca e apreensão, são determinadas por esse juiz de garantias. Uma vez recebida a denúncia ou a queixa, passa para o juiz de instrução. O grande problema, Heródoto, é que em muitas comarcas, em muitas cidades, só existe um juiz. Como é que a gente vai ter dois juízes numa cidade que só comporta um juiz? E aí, a própria lei fala que os tribunais de justiça vão ter que se organizar a esse respeito. Aí fica aquela dúvida, serão criados mais cargos de juiz? Eu creio que não há necessidade. E por quê? Hoje em dia existe o processo judicial eletrônico, onde o juiz de uma outra cidade pode atuar num caso, desde que haja uma divisão de competência determinada aí pela legislação. Isso não vai causar prejuízo algum. O grande problema, Heródoto, é que essa lei que foi editada ontem, ela dá um prazo muito curto para os tribunais de justiça se organizarem a esse respeito. A gente chama isso de vacatio legis. O prazo para a lei poder ter eficácia e validade aí, efetividade, é um prazo de 30 dias. E nós estamos aí em recesso forense. Ou seja, o legislador, ele não teve a sensibilidade de dar um prazo maior para que o Poder Judiciário se organizasse com essa lei. O papel do juiz de garantias é um papel bom, excelente, mas é importante que o legislador tenha sensibilidade que o Poder Judiciário precisa se organizar para isso, Heródoto. Agora, Clever, não vai haver um choque aí entre o juiz de garantia e o delegado? Não, eu creio que não. Sabe por quê, Heródoto? Hoje em dia, com a experiência, por exemplo, dos juízes corregedores permanentes da Polícia Judiciária, em muitas cidades, inclusive do interior, esse juiz concentra esse papel só na mão dele. E depois, quando o inquérito é encerrado, esse juiz se dá por satisfeito e aí o membro do Ministério Público vai oferecer a peça acusatória para o juiz competente, que vai ser distribuído. Então, me parece que isso não vai causar nenhum problema. O papel do juiz de garantias é para que esse juiz, na persecução da coleta da prova, ele não fique contaminado com a parcialidade em relação ao julgamento. É a crítica que o juiz Sérgio Moro sofreu nesses últimos anos. O mesmo juiz que autorizou as buscas nas residências, o mesmo juiz que fez as interceptações telefônicas, foi o juiz que julgou o caso. Então, o legislador quis fazer uma separação e propiciar isso. Agora, o ponto nevrálgico, o ponto nervoso disso, Heródoto, é justamente a organização dos tribunais. Esse é o ponto que está pegando para os magistrados, para o próprio CNJ, que já emitiu uma nota técnica desfavorável ao então projeto, mas enfim, agora é uma realidade. Mas
a partir desse momento, a gente vai ter dois caminhos. Uma ação direta de inconstitucionalidade sobre esse fato, talvez a AMB assim a promova, e os tribunais de justiça se organizando para que o juiz de garantia e o juiz de instrução sejam organizados dentro de uma estrutura judiciária do próprio Poder Judiciário, com um corpo de juízes que já existe nas respectivas cortes aí pelo Brasil afora. Clever, não vai ser necessário contratar mais juízes? Olha, eu acredito que não, porque isso não vai ocasionar o aumento de número de processos que já existem. As investigações estão em andamento. O que é preciso aí é a organização, mais uma vez eu insisto nisso, Heródoto, no sentido de que as comarcas, as cidades se estruturem para que isso ocorra. E um grande papel, eu insisto também mais uma vez nesse ponto, é o processo judicial eletrônico, onde os juízes não precisam ir de uma cidade a outra para pegarem os seus inquéritos, os seus processos. O processo judicial eletrônico pode resolver isso muito bem, dando efetividade. Aí nós teremos uma especialização. Juiz de garantias, verificando as medidas restritivas dos direitos fundamentais, como a liberdade, enfim, mediando isso. Agora, Clever, isso tudo... telefônica, enfim. E o juiz de instrução julgando o caso. Esses direitos fundamentais já estavam sendo respeitados, não estavam? Sim, sempre estiveram sendo respeitados. O único juiz, ele respeitava isso, não respeitava? Respeitava. Olha, a gente tem outras prioridades. Isso ou nós estamos colocando ele sob suspeita. Para o país, né? Peraí, ou nós estamos colocando ele sob suspeita? Não estamos colocando sob suspeita. Então, nós estamos só para entender. Especializando a atividade jurisdicional. Não, tudo bem. Quer dizer, agora então é o seguinte, com o juiz de garantias, o processo não vai se arrastar mais? Não vai haver muito mais recurso nessa fase, antes de chegar na mão do juiz que vai julgar? Não, porque não foram criados os recursos. Os recursos são esses que nós já temos. A única diferença é que o juiz de garantia é ele que vai analisar uma interceptação telefônica, uma busca e apreensão de documentos, a realização de uma perícia. Isso não foi criada uma nova instância na justiça. Foi só justamente especializar a atividade jurisdicional. Tudo bem. A impressão que dá é que vai haver uma duplicidade. Se nós já tínhamos quem fizesse isso, por que vamos criar mais um? Não vai haver duplicidade, porque a instância vai ser a mesma. A mesma instância vai atuar naquele caso com dois juízes, um atuando na fase de inquérito, como acontece, por exemplo, na cidade de São Paulo, que já existe há muito tempo, e o outro juiz julgando o caso com as provas coletadas naquela outra fase. Há uma crítica a esse respeito. Eu vejo que desvalorizaria a atividade do juiz já existente. Sim, pode-se pensar um pouco nisso, mas a especialização também é importante para que o juiz que coletou a prova não fique contaminado com uma suposta parcialidade na hora de fazer o julgamento. A estrutura do projeto, a ideia é muito boa. Agora precisa ver se isso na realidade, com os recursos financeiros que o Poder Judiciário tem, né, isso pode ser aplicado na prática, porque o prazo é muito curto de 30 dias. Olha, mas também tem aquela questão. O Supremo Tribunal Federal, nesse prazo, pode reconhecer liminarmente uma inconstitucionalidade por N motivos que podem ser alegados. Tá certo. Clever, obrigado pela gentileza, pela explicação, para a gente poder entender melhor e as pessoas aqui formarem a sua própria opinião, porque somos nós que pagamos impostos para que o judiciário possa ter dinheiro para contratar mais gente, certo ou não? Perfeito, perfeito. Obrigado, Heródoto. Feliz Natal e uma satisfação estar aqui com você. Muito obrigado, grato pela gentileza. Aí está o doutor Kleber Vasconcelos, que é especialista em direito constitucional, promotor de justiça. Aos poucos a gente vai entendendo melhor isso, né? É uma questão mansa e pacífica, não. Como ele lembrou agora, a Associação dos Magistrados Brasileiros pode entrar no Supremo Tribunal Federal e dizer que é inconstitucional. E o Supremo pode dizer que sim, pode dizer que não. Então, vem aí mais uma batalha pela frente. Em todo caso, nós estamos acompanhando e a gente vai explicando, porque, afinal, cidadãos somos nós
Quem paga os impostos somos nós e nós temos o direito de saber, né, como é que isso tudo funciona. Daí essa nossa tentativa com mais de um entrevistado para ir explicando as coisas para a gente poder entender. Tudo bem?